Olha, aí vai dizer assim, ó. Primeira questão. Primeira questão diz assim, ó. Um professor de música esbraveja com seus discípulos. Você não é capaz de distinguir a mesma nota musical emitida por uma viola e por um violino. A qualidade do som que permite essa distinção a que se refere o professor é A. Então, galera, a altura vai se referir à frequência, aguda ou grave. Ou seja, aguda, alta frequência, grave, baixa frequência. Ou seja, grande altura, baixa altura. A intensidade vai se referir ao volume, à amplitude. E o timbre é a qualidade sonora que nos faz diferenciar sons de mesma frequência, ou seja, a mesma altura, e mesma intensidade, ou seja, mesmo volume, mesma amplitude. Então, a qualidade sonora que nos faz diferenciar sons de mesma frequência é o timbre. Então, a resposta é a letra B. Então, primeira questão, letra B. Se você quiser, pode justificar aí embaixo. Conseguimos diferenciar sons de mesma frequência através do timbre, tá? Se você quiser, pode colocar aí. 2. O 2 vai dizer assim, ó. Segunda questão. Uma sala de concerto deve permitir uma percepção clara dos sons, pois isso deve estar livre de eco. E o tempo de reverberação deve ser pequeno, assim. Então, se o tempo é pequeno, ele é inferior a 1/10 de segundo, né? Porque, ó, nós temos eco quando? Quando é que nós temos eco? Quando o ΔS é maior ou igual a 17 metros, ou seja, a distância entre a fonte e o obstáculo é maior que 17 metros. E o intervalo de tempo é maior ou igual a 1/10 de segundo, tá? Ou seja, ele vai gastar 1/10 para ir, né? Na verdade, 1/10 no total, né? 1/10 no total. 1/10 no total. Então, vamos lá. Então, aí ele vai dizer assim, ó, item 1. Na reverberação, trens de ondas emitidos simultaneamente pela mesma fonte sonora, percorrendo caminhos diferentes no ar, chegando ao ouvido em instantes de tempos diferentes, mas não são percebidos como sons separados. Então, isso aí é verdade, né? Nós temos aí a reverberação. Então, verdade. E o item 1 é verdade. Ou seja, vai ocorrer ali o fenômeno da reflexão do som, porque a sala não tem uma distância maior que 17 metros, né? Então, como eles chegam muito rápido, não dá para você perceber a diferença entre os dois sons, porque eles são emitidos simultaneamente, tá? Então, verdade. Então, o item 1 é verdade. 2. O fenômeno de reverberação pode ser explicado considerando-se a interferência dos trens de ondas emitido pela mesma fonte. Pode sim, pode ocorrer interferência entre eles, porque quando um som estiver voltando e o outro indo, eles podem causar interferência um no outro. Então, é verdade também. Então, um som já está voltando e o outro está indo. Então, a ida com a volta pode causar interferência, né, construtiva ou destrutiva. Então, verdade. 3. No eco, trens de onda emitidos simultaneamente pela mesma fonte sonora, percorrendo caminhos diferentes no ar, chegam ao ouvinte em instantes de tempos diferentes e são percebidos como sons separados. Falso, galera, tá? Então, esse 3 aí, nós temos o seguinte, ó, quer dizer, aliás, vamos ver aqui, vamos olhar direitinho aqui. No eco, trens de ondas emitidos simultaneamente pela mesma fonte sonora, percorrendo caminhos diferentes no ar, chegam ao ouvido em instantes e tempos diferentes. Não,
eles estão percorrendo caminhos diferentes, na verdade. Então, se eles estão percorrendo caminho diferente, isso aqui é verdade, tá? Não tem, deixa eu ver, não tem essa alternativa, então tem algum errado aí. Galera, vamos colocar aí o seguinte, ó. Deixa eu olhar. O 1 e a 3 com certeza tá certo. Vamos olhar onde é que está o erro da 2. Se a 2 está errado. O fenômeno de reverberação pode ser explicado considerando-se a interferência dos trens de ondas emitido pela mesma fonte. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Galera, o errinho dessa aqui está aqui, ó. É porque o som emitido ele é refletido em um intervalo de tempo diferente, tá? Eita, cara, tá travando aí, né, gente? Tá travando aí para vocês, né? É. Deixa eu reiniciar aqui. Mas o som não tá travando, não, né? O som tá normal. Não. É. Ah, beleza, show de bola. Menos mal. Então, coloca a justificativa aí embaixo, gente, da 2. Coloca aí 2, incorreta. Coloca aí 2, incorreta. Dois, incorreta. Aí você coloca a reverberação. A reverberação é um fenômeno da reflexão em que ocorre um prolongamento do som. Em que ocorre um prolongamento do som. Em que ocorre um prolongamento do som após o fim da sua emissão. Após o fim da sua emissão. Colocaram, pessoal? Sim. Após o fim da sua emissão por parte de uma mesma fonte sonora. Então, tem um prolongamento do som após o fim da emissão. Então, o som se prolonga. Então, se ele se prolonga, não tem interferência. Beleza? Então, tá aí o errinho aí. Então, o 2 está errado. Ter verdade aqui está errado. Então, tá errado nessa partezinha aí, tá, galera? Então, a resposta aí ficou 1 e 3. 1 e 3, letra D. Certo? Vamos lá, próxima. A 3. Terceira questão. O que é que vai dizer na terceira questão aí? Ó? A terceira questão diz assim, ó. No ar, para percebermos a presença de eco, a distância mínima da fonte até o anteparo é 17 metros. Então, o que é que vai acontecer? Como o som vai percorrer 17 metros para ir, 17 para voltar, então o ΔS vai ser 34. Então, o ΔS vai ser 17 mais 17, que dá igual a 34 metros. Então, o som vai percorrer aí 17 para ir e 17 para voltar, para a gente perceber o eco. Aí ele vai e diz, caso desejamos observar o eco na água, qual deverá ser a distância mínima para que isso ocorra? Aí ele diz, considere a velocidade do som na água como V igual a 1.450 metros por segundo. Então, a velocidade do som no ar é igual a 340 metros por segundo, né? E a velocidade na água
velocidade do som no H2O é igual a 1.450 metros por segundo, tá, gente? Então, 1.400 metros por segundo. E ele diz que o tempo de persistência sonora tenha valor igual a 1/10 de segundo. Então, ΔT é igual a 0,1 segundo, tá? Então, ele nos deu aí o tempo, certo? E aí, ele quer que a gente descubra quanto vale essa distância aí na água, tá? Então, para calcular a distância na água, na verdade, tá, eu já coloquei direto a velocidade do som no ar, né? Mas a gente pode provar que está esse valor aqui, ó. Eu já coloquei a velocidade do som no ar direto. Mas a velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Então, vai ficar 34 dividido por 0,1. Então, para cancelar essa vírgula, é só acrescentar um zero em cima. Então, dá 34, passa para 340 dividido por 1. Ou seja, a velocidade do som no ar é essa aqui. Beleza? Então, a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo. Ele quer que a gente descubra quanto vale esse mesmo valor na água, né? Então, vamos lá, para a água. Para o H2O. Para H2O. Então, o que é que vai acontecer? Ele também vai percorrer o mesmo intervalo de tempo, né? O tempo será o mesmo, certo? O tempo na água será 0,1 segundo, ou seja, 1/10 de segundo. Porém, a velocidade na água, nós temos aqui, ó, vale esse valor. Então, vamos calcular o ΔS. Quando calcularmos o ΔS, a gente divide por 2 para dar a distância, né? Ele quer a distância. Esse ΔS é o tempo, o deslocamento de ida e volta, certo? Então, vai ficar, ó, velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. ΔT está dividindo, passa multiplicando. Então, vai ficar ΔS é igual a velocidade vezes ΔT, tá, galera? Então, tá aí, ó. Agora, vamos pegar esse valor aí, né? Vamos pegar esse valor e vamos calcular. Então, vai ficar ΔS é igual a velocidade do som na água é 1.450 e o intervalo de tempo é 0,1. Né? Então, posso cortar esse zero e deslocar a vírgula casa. Então, ó, o ΔS de ida e volta é 145 metros. Só que ele não quer descobrir a distância de ida e volta, ou seja, a distância percorrida pelo som. Ele quer descobrir a distância entre a fonte e o anteparo, que é onde vai bater. Então, eu vou pegar esse valor e dividir por 2, ou seja, ΔS é igual a 2x, né? Ó, o ΔS vale 2x, beleza? Então, logo eu posso dizer que 2x é igual a 145. Então, vai ficar 145 dividido por 2, né? 145 dividido por 2, ok? Então, fazendo aqui rapidinho, fazendo aqui no computador rapidinho aqui, para a gente não perder tempo. Melhor, dá para fazer no quadro, né? É uma conta pequena. 145 sobre 2, né? Dá 7, 7 vezes 2, 14, para 14 nada, baixa 5. Dá 2, 2 vezes 2, 4, sobra 1,72,5. Ou seja, a fonte está a 72,5 metros do obstáculo. Acabou aí, galera? Olha aí se tem alguma dúvida, pessoal. Terceira questão, pessoal. Alguma dúvida? Não. Posso passar? Pode. Então, vamos agora para a quarta questão.
quarta questão diz assim, ó. A quarta questão vai dizer: uma pessoa em repouso escuta o barulho de um veículo viajando com velocidade de 20 metros por segundo. Então, o carro está com a velocidade de 20 metros por segundo, tá? Uma pessoa em repouso escuta o barulho de um veículo viajando com velocidade de 20 metros por segundo, colidindo com a parede. O som demora 3,6 segundos para chegar até a pessoa. Então, ΔT é igual a 3,6 segundos, tá? E aí ele diz, com a velocidade do som tendo valor de 340 metros por segundo, então a velocidade do som igual a 340 metros por segundo, aí ele vai dizer qual é a distância da pessoa até o acidente. Então ele quer saber o ΔS, né? ΔS que é o 2x, mas na verdade aqui o som está vindo direto, né? Então, vai ser o ΔS normal. Então vamos lá. Então tá aí, ó, a gente já tirou os dados, né? Temos a velocidade do carro, né? Temos a distância do som e temos a distância do carro. Beleza? Então, ele quer saber a distância. Então, vamos para a distância percorrida pelo som e pelo carro. Então, distância percorrida pelo som. Então, tá aqui, galera. Distância percorrida pelo som, tá? Posso apagar o resto, galera? Para apagar o resto, né? Então, vamos lá. Distância percorrida pelo som, tá? Então, a distância percorrida pelo som, como nós sabemos, é o ΔS, ok? Então, a distância percorrida pelo som é a própria distância percorrida pelo carro, tá? Então, a distância percorrida pelo som é a própria distância percorrida pelo carro, ok? E aí, como a gente tem os valores, né? Então, a velocidade vai ser o quê? Velocidade vai ser igual a ΔS sobre ΔT. Então, velocidade igual a ΔS sobre ΔT. Tudo bem, galera? Até aí? Olha se tem alguma dúvida até aí, pessoal. Nenhuma Não, dúvida, né? tranquilo. Beleza. Então, o que é que vai acontecer? Ó? O ΔS vai ser a distância D. Então, eu vou ter D, distância do som, é igual a velocidade vezes o intervalo de tempo. Então, tudo isso aqui para o som, tá? Então, o que acontece? Como o D é igual para os dois, então eu posso dizer que logo temos que Posso apagar esse lado aqui, pessoal? Pode. Então, logo temos que. Então, vai ficar velocidade do som vezes intervalo de tempo é igual a velocidade do carro vezes intervalo de tempo do carro. Pegando os valores aí, ó, olhando os valores aí, a velocidade do som é 340, né? Velocidade do som 340 vezes o intervalo de tempo do som igual velocidade do carro 20 vezes o intervalo de tempo do carro. Então tá aí, ó, já substituí, né? E aí nós vamos observar o quê? Ele quer o ΔS, ele quer
com a velocidade do som tal, qual é a distância da pessoa até o acidente. Então, ele quer saber a distância da pessoa até o acidente. Então, esse 20 está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar 340 vezes ΔS do som dividido por 20, igual ao ΔT do carro. 0 em cima, 0 embaixo, eu corto. 0 em cima, 0 embaixo, eu corto. Fica 34 dividido por 2. Ou seja, o tempo do carro vai ser igual a 17 vezes o tempo do som. Então, o tempo do carro vai ser 17 vezes o tempo do som, tá, galera? Então, é isso aí que nós temos. Como ele pediu a distância entre um e outro, e ele diz na questão que a diferença, a diferença entre os dois tempos é 3,6 segundos, certo? Ou seja, pela informação da questão, nós temos o quê? Vou botar aqui embaixo. Logo, temos que então está dito na questão aí, o som demora 3,6 segundos para chegar até a pessoa. Então, o tempo do som, o ΔT do som mais o ΔT do carro, dá 3,6 segundos. Beleza? Isso tá na questão aí, galera. Então, substituindo aí, substituindo o ΔT do carro, vai ficar... Posso apagar a parte de lá? Posso apagar a parte de lá, gente? Pode. Eu não colocaria uma dessa na prova, né? Que ela é um pouco grande. Não colocaria uma dessa, porque ela é muito grande mesmo na prova. Eu perderia muito tempo nela. Então, vai ficar... quem é o ΔT do carro? É 17 vezes o ΔT do som. Então, mais ΔT do som, mais 17 vezes ΔT do som, igual a 3,6. Galera, quanto é 1 mais 17? 1 mais 17 é 18, né? Então, vai ficar 18 vezes ΔT do som, que é igual a 3,6. 18 está multiplicando, passa dividindo, né? 18 está multiplicando, passa dividindo, então vai ficar ΔT do som é igual a 3,6 dividido por 18. Se fosse 36 dividido por 18, daria 2. Né? Então, se fosse 36 dividido por 18, daria 2. Como é 3,6 dividido por 18, dá 0,2, né? Então, o tempo aqui vai dar 0,2 segundos. Eu já tenho o tempo, só que ele pediu a distância. Como eu já tenho o tempo, né? Eu já tenho o tempo na questão que foi 2 segundos. E aí ele quer saber o delta, a distância do som, né? Então, é só pegar o valor. A distância do som é a velocidade do som vezes o ΔT do som. ΔT do som nós acabamos de achar, né? O ΔT do som é 0,2 segundos. Substituindo o valor D, que é a distância do som, vai ser a velocidade do som, que é 340, né? Vezes o intervalo de tempo, que é 0,2, né? 340 mesmo, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. 340. Lembrando que essa velocidade do som, galera, ela depende também da temperatura, tá? Ela vai depender também da temperatura. Como eu tenho um número com zeros e outro com vírgula, eu posso cortar o zero e deslocar a vírgula uma casa. Então, eu corto esse zero, ele pula para cá. Então, vai ficar 34 vezes 2.
34 vezes 2 vai dar 68 metros. Acabou. Então, a pessoa está a uma distância de 68 metros do acidente. Então, veja que é um pouquinho grande essa, né? Essa foi um pouquinho grande. Posso ir para a quinta questão, pessoal? Pode. Então, vamos para a quinta e aí tem só a sexta para a gente finalizar. Posso apagar esse lado, o lado esquerdo aqui? Pode. Então, vamos lá, pessoal. Aí diz assim, ó. Quinta questão. A quinta questão diz: considere que um alto-falante no alto de um poste emite ondas sonoras como uma fonte sonora pontual, com uma potência média constante. Um estudante, munido de um dispositivo para medição da intensidade sonora, vai registrar 1 miliwatt por metro quadrado. Então, a intensidade vai ser igual a 1 vezes 10 a menos 3, né? Esse mili vale 10 a menos 3 watt por metro quadrado. Então, essa é a intensidade dada. Aí ele diz, a uma distância de 6 metros do alto-falante, né? Então, ele está a uma distância aí de 6 metros do alto-falante. Então, D igual a 6 metros. Próximo. Aí ele vai e diz, desconsidere a influência de eventos de reflexões das ondas sonoras. Se o estudante se afasta até uma distância de 10 metros, então ele vai passar de 6 para 10 metros do alto-falante. Que intensidade sonora ele medirá? Então, ele quer saber a nova intensidade sonora quando ele se afasta aí 10 metros. Galera, olha se até aí alguma dúvida nos dados. Não. Então, vamos lá. Nós sabemos que a potência sonora é a intensidade dividido pela área, né? Então, vai ser a intensidade dividido pela área. O som, ele sai no formato de bolha, né? O som, quando alguém está falando, aqui é a pessoa. Então, o som sai da boca da pessoa no formato de bolha. Ele sai no formato de bolha e sai aumentando. Então, o que é que vai acontecer? Qual é a área de uma esfera? Uma bolha é uma esfera. A área de uma esfera é 4πr ao quadrado. Então, a potência sonora vai ser igual a I dividido por 4π vezes R quadrado. Certo? O volume é 3/4 de πr ao cubo, né? E a área é 4πr ao quadrado. Vamos ver se ele deu o valor de π. Não, ele não deu o valor de π. Galera, como ele não deu o valor de π, certo? Nós vamos ver o que fazemos aqui no final, tá? Ele não deu o valor de π. Caramba, aqui a área... Botei o contrário, ó. A intensidade é a potência dividida pela área. Então, vamos lá. Pode apagar a parte de lá, pessoal? Pode. Então, vamos lá. Estamos apagando aqui, ó. Então, nós vamos calcular aí qual é a nova intensidade, né? Ele quer saber qual é a nova intensidade. Então, ele quer saber o I',
Quando o cara passou de uma distância de 6 para 10 metros, beleza? Então, primeiro a gente vai calcular a potência sonora, tá? Então, 4πr ao quadrado está dividindo, vai passar multiplicando, né? Então, vai ficar, ó, a potência vai ser igual a intensidade vezes a área, né? Que é 4πr ao quadrado. Ele deu o valor do R, ó. Deixa eu ver aqui. Ele deu o valor do R, o R é a distância. Deu, vale 6. A primeira aqui, ó, vale 6. Depois ele foi para 10. Então, vai ficar potência é igual ao I. O I ele deu também, vai ser 1 vezes 10 a menos 3. 1 vezes 10 a menos 3, vezes 4π, vezes o R, que é 6. 6 ao quadrado dá 36. Olha se tem alguma dúvida até aí, galera. E aí, alguma dúvida até aí? Só substituir os valores. Potência vai ser igual 6 ao quadrado, 36, né? Então, vai ficar 36 vezes 4. Ok? 36 vezes 4 vezes 10 a menos 3π. Então, esse é o valor da potência. Eu não vou calcular isso aí porque vai cortar. Então, eu não vou calcular. Então, watt. Eu não vou calcular isso aí, porque, como eu disse, vai cortar, né? Então, esse foi o valor aí. Agora, vamos usar a fórmula para 10 metros. A fórmula para 10 metros, porque nós queremos saber esse linha aqui, ó. Então, vai ficar logo temos que então o I' é igual a potência dividido pela área, certo? Como a gente já sabe, a área é 4πr ao quadrado e o R é o R'. Então a potência, né, ela vai continuar o mesmo valor, né? Então vai ficar I' é igual a potência que está aqui, ó, 36 vezes 4 vezes 10 a menos 3π, dividido pela área, que é 4π, vezes R ao quadrado. O R é 10 ao quadrado. Galera, 4 em cima, 4 embaixo, cancela. Então, eu sabia que cancelava. Π em cima, π embaixo, cancela. Então, sobrou I' igual. Esse 10 ao quadrado está embaixo. Positivo sobe negativo. Então, vai dar 36 vezes 10 a menos 5. Menos 3, menos 2, menos 5, watt por metro quadrado. E aí, se você quiser deslocar a vírgula uma casa, né? Se você quiser deslocar a vírgula uma casa, vai ficar 3,6 vezes 10 a menos 4. Watt por metro quadrado. Acabou aí, galera. Acabou aí essa questão. E aí? Se você quiser deixar no mesmo resultado do que ele deu na questão, ó, ele deu na questão que essa intensidade aqui é igual a 1 miliwatt por metro quadrado. Então, você pode deixar desse jeito também. Então, tem que deixar 10 a menos 3. Então, 10 a menos 3 vai dar I' igual a 0,36 vezes 10 a menos 3. Aí, o menos 3 é mil. Watt por metro quadrado. Ou seja, diminuiu a intensidade, né? Ó, a intensidade era 1 mili, caiu para 0,3 mili. Ou seja, diminuiu a intensidade do som.
Então, quanto mais você fica distante, digamos que você está aí na sua casa, você está pertinho da sua TV, você está escutando um som lá. Se você for para a cozinha, vai diminuir a intensidade no seu ouvido. Por que vai diminuir a intensidade? Porque o som tem que percorrer uma área maior. Então, como o som tem que percorrer uma área maior, então a intensidade vai diminuir. Entenderam a lógica? E aí, pessoal? Pessoal, posso passar? E aí, galerinha? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim, sim. E aí, posso passar? Pode. Olha, ficou só a sexta questão, tá? Vamos fazer ela, porque falta pouquíssimo tempo, falta 2 minutos, dá tempo, eu acho. Posso apagar esse lado aqui? Pode. Então, vamos lá. Ó. Sexta questão. Sexta questão vai de 0, 1 até 16. Diz assim, ó. Em relação às propriedades das ondas sonoras, assinale o que for correto. O item 1. O item 1 diz: a frequência de uma onda sonora sofre mudança quando esta passa do ar para a água. Falso. Ocorre aí a refração. Na refração não muda a frequência. Então, o item 1 é falso, né? Ou seja, quando passa do ar para a água, está mudando o meio. Se muda o meio, nós temos a refração. Então, não muda a frequência. Só vai mudar a velocidade e o comprimento de onda, né? Então, está falso a primeira. 2. A 2 vai dizer assim, ó. O fenômeno do eco é produzido pela difração do som através de obstáculo. Errado. O fenômeno do eco é produzido através da reflexão do som. Então, quem é a reflexão do som? É o eco, a reverberação e o reforço. Aqui ele está dizendo que não é a reflexão, é a difração. Então, falso também. Galera, se você quiser, você pode circular a palavra aí, difração, puxar uma setinha e botar reflexão. Então, se no lugar de difração fosse reflexão, aí mudava a história da questão. Então, 2, 4. Vamos para a quarta. A quarta diz assim, ó. O som pode sofrer o efeito da difração. Verdade, o som se difrata mais que a luz. Então, o som, quando ele passa por um buraquinho, ele contorna um buraquinho. O som, quando passa pelo móvel da sala, contorna esse móvel da sala.